falar hoje sobre a história da psicanálise. A origem da história da psicanálise está relacionada à vida de seu fundador, Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Freud utilizou elementos observados na sua volta como base para criar suas teorias sobre a mente e o comportamento humano. Freud buscou compreender e explicar a gênese da histeria, da psicose e da neurose. Ele fez explanações sobre o que denominou de comportamento da mente humana. Todos esses estudos e métodos de terapia por ele criados resultaram na psicanálise. Ao elaborar seus estudos, Freud esbarrou na sexualidade humana. A partir disso, ele criou o conceito de inconsciente, que seria uma das partes da mente humana. A constituição do aparelho psíquico humano, o complexo de Édipo, a análise, o conceito de libido, a teoria da incompletude. Esses são alguns das importantes formulações propostas por Freud ao início da história da psicanálise, as quais auxiliará na sua difusão nos mais variados meios e em diversificados campos de estudo. A origem da psicanálise. Toda a conceituação básica de psicanálise, como conhecemos, em dúvida, é iniciada no final do século XIX, através de Freud e seus fundadores e colaboradores. Portanto, é necessário rever a trajetória de Freud, fundador ou pai da psicanálise, considerados os personagens históricos que ajudaram no desenvolvimento das ideias iniciais de sua ciência. O médico formado na Universidade de Viena em 1881, Freud formou-se especialista em psiquiatria, mostrando-se um renomado neurologista. No meio de sua clínica médica, começou a se deparar com pacientes afetados por problemas nervosos, que levou certas questões, dada a limitação do tratamento convencional da medicina. Com isso, em 1885 a 1886, Freud foi para Paris para realizar um estágio com o neurologista francês Jean-Martin Charcot, que parecia demonstrar sucesso no tratamento de sintomas de doença mental através do uso de hipnose. Para Charcot, esses pacientes que se diziam histéricos foram afetados por transtornos mentais causados por anormalidade do sistema nervoso, uma ideia que influenciou Freud a pensar em novas possibilidades de tratamento. O método entre Freud e atuou junto com Charcot no método de sugestão hipnótica. Entre 1893 a 1896, Freud atuou com Brauer no método Carcático. Sugestão hipnótica. Charcot e Brauer, os primórdios da psicanálise. De volta a Viena, Freud começou a tratar seus pacientes com sintomas de distúrbios nervosos por sugestão hipnótica. Nessa técnica, o médico induz uma mudança no estado de consciência do paciente e, em seguida, conduz investigação entre as conexões e conduta do paciente que possam estabelecer qualquer relação com o sintoma apresentado. Nesse estado, percebe-se que, por sugestão do médico, é possível provocar a aparência e o desaparecimento desses e de outros sintomas físicos. No entanto, Freud ainda se encontra imaturo em sua técnica, e em seguida procura entre 1893 a 1896 para se aliar ao respeitado médico José Breuer, que descobriu que era possível reduzir os sintomas da doença mental apenas pedindo ao paciente que descrevesse suas fantasias e alucinações. Os primórdios da psicanálise. Fim do século XIX, Sigmund Freud formou-se médico na Universidade de Viena em 1881. Em 1895 a 1896, Freud foi para Paris atuar como assistente de Charcot. Nessa fase, inicia o uso da designação histérica por Freud. Charcot e Freud usavam o mesmo método de sugestão hipnótica que Freud trocaria depois pela associação livre. Contudo, o uso de técnicas de hipnose foi possível acessar memórias traumáticas com mais facilidade. Dando voz a esses pensamentos e memórias ocultas foram trazidas ao nível consciente, que permitiu o desaparecimento do sintoma. Embrionicamente, esses ideais foram possíveis de serem desenvolvidos através do tratamento de uma paciente conhecida como o caso de Anna O. Primeira experiência que podemos considerar como bem-sucedida desse sistema de tratamento psicoterápico. Assim, Freud e Breuer começaram a trabalhar juntos, desenvolvendo e popularizando uma técnica de tratamento que permitisse a liberação de afetos e emoções ligados aos eventos traumáticos do passado, através da remobilização das cenas vivenciadas, culminando no desaparecimento do sintoma. Essa técnica foi chamada de método Carcático. Toda essa experiência possibilitou a publicação conjunta da obra Estudos sobre a Histeria, em 1893 a 1895. Então, Breuer e o método Carcático consistia na liberação de afetos e emoções vinculadas a acontecimentos traumáticos do passado do paciente. Rememoração de cenas vivenciadas com forte carga emocional. Reviver tais emoções levaria ao desaparecimento do sintoma. O início da psicanálise e seu contexto histórico. Em 1896, Freud inicia sua primeira vez o termo psicanálise, com o intuito de analisar os componentes e formar a psique humana, assim, fragmentar o discurso e o pensamento do paciente para conseguir captar os conteúdos latentes a partir daí, observar melhor os significados e implicações presentes na fala do paciente.
Conforme a técnica avançava, alguns pontos de discordância apareciam entre Freud e Brown, sobretudo a ênfase que Freud estabelecia entre as memórias do paciente e as origens dos conteúdos sexuais da infância. Desse modo, em 1897, Brown rompe com Freud e segue desenvolvendo as ideias e técnicas da psicanálise, abandonando a hipnose, utilizando a técnica de concentração, no qual a rememoração era realizada por meio da convenção normal, dando voz ao paciente de forma não direcionada. Freud não contou usando a hipnose. Ele dizia aos pacientes que deitassem e fechassem os olhos. Alguma semelhança com a hipnose? Sem nenhuma hipnose surgiu novas lembranças que recuavam ainda mais ao passado. Seria fato possível trazer à luz por mera insistência. Sim, o estado hipnótico. Grupos patogênicos de representações que, afinal de contas, por certo, estavam presentes. E por último, no século XX, difundiram-se por inúmeras áreas do saber quanto ao surgimento, considerado como um marco inicial da psicanálise, a publicação A Interpretação dos Sonhos, no início de 1900. Atualmente, muitos de nós já ouvimos falar em diversos conceitos criados por Freud, a maioria na história da psicanálise, conceitos como inconsciente, suas explanações sobre a sexualidade da criança, complexo e entanto que levou suas primeiras teorias, houve discussão e aceitação entre os estudiosos da psicologia e os meios acadêmicos. Além disso, para se entender a história da psicanálise, é necessário entender a própria constituição histórica do momento. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, por exemplo, acabou contribuindo para a sua difusão, quando a psicanálise foi usada para tratar pessoas envolvidas na guerra e a neurose por ela causada. O próprio ambiente cultural da Áustria, contexto iluminista, posterior à Revolução Industrial e à Revolução Francesa, conhecimentos psiquiátricos, neurofisiológicos, sociológicos e antropológicos, dentre outros que na época estavam sendo desenvolvidos e explorados. Então, a primeira tópica, consciente, representa a nossa mente atenta, lado racional e a ação do mundo externo a nós, pré-consciente com tudo que não são conscientes, mas pode ser atravessado e trazido à consciência consciente, nível não acessível ao consciente, possui linguagem própria, pode vir à tona de maneira indireta ou simbólica, como por meio de sons, cistes, lapsos e sintomas. E aí, dessa maturidade, surgiu o método inconsciente. E a segunda tópica é dividida entre ego, id e superego. Então, a história da psicanálise é a história do próprio Sigmund Freud, que é um dos fundadores da psicanálise, quer dizer, o fundador principal, né, da psicanálise. E ele atravessa primeiro usando com Charcot o método hipnótico, de gestão. Depois ele vai para o método carcático, com Brouwer, e depois ele se separa deles dois e surge o método da associação livre, que é de Freud, e associação de ideias através que o paciente vai relembrando da sua memória, a gente vai conversando com ele sobre o que aconteceu durante o seu passado e que pode ter ocasionado um trauma no passado, algum problema de medo, fobia, angústia, ansiedade com ele, através da conversa do método da associação livre.